Olá, amigos do Quartel General, é um imenso prazer estar com todos vocês mais uma vez. Vamos falar agora sobre o resumão do Plano Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias. Vocês viram que eu postei aí uma retificação, uma correção a uma informação que estava colocada de maneira indevida, de forma incorreta no nosso canal. Sim. Aquela informação ela foi tirada de um documento oficial que estava no site do Ministério da Justiça, como Plano Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias. Mas na verdade aquele documento é um documento introdutório ao Plano Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias. Que a única informação, para falar a verdade, é diferente dos dois documentos é o seguinte, vou trazer aqui, eu vou falar sobre ela posteriormente, mas é o seguinte, lá vocês viram que nós falamos que eram 5 linhas mestras que direcionavam ali nosso plano. Na verdade, eu falei que eram 6, mas na verdade são 5, porque no documento introdutório, que são 6, né? E no documento posterior são 5, o que eles fizeram? Eles pegaram e reuniram uma das linhas mestras, diretrizes, com outra. A repressão e investigação, que antes eram separadas, temos 6, elas se juntaram formando somente 5. Por isso que temos prevenção, repressão e investigação juntas, processo, execução e reintegração. Ok? Então, só essa diferença. E aí, no documento anterior, os tópicos estavam separados. E aí, juntaram as informações, ponto final. Não há outra diferença nesses documentos. Perfeito? Tranquilo? Fácil? Eram 6 linhas mestras e agora são somente 5 linhas mestras, porque 2 foram reunidas em uma só. Perfeito. Vamos lá. Plano Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias. Tem uma duração de 4 anos, por isso que é de 2020 a 2023, e ele foi elaborado pelo Conselho Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias, o CNPCP, que está previsto na Lei de Execução Penal. Nós temos que ele tem como foco aqui a tríade, o quê? Criminalidade violenta, crime organizado e corrupção. Apesar de falar sobre outros crimes também, como crime de tráfico de drogas, crime de roubo, entre outros crimes, né, temos essa tríade aí, inclusive está na página do Departamento Penitenciário Nacional. Perfeito? Está lá na página que ele terá essa tríade aqui como um foco a ser alcançado e terá 5 diretrizes aqui que direcionarão o documento como um todo. Perfeito? Nós temos o seguinte, que esse plano ele é alcançado através de objetivos e ações em conjunto que terão como resultado uma maior segurança. Saibam que o nosso país é o país que tem terceira maior população carcerária do mundo. Nós temos aqui que nosso país é líder em homicídios e temos aqui também uma questão de presos provisórios, há uma informação que fala que o Brasil ele tem um número muito grande de números de presos provisórios, mas na verdade ele ocupa a 88ª posição no ranking de presos provisórios, perfeito? Nós temos o seguinte aqui, que há um crescimento nos crimes praticados nas fronteiras, principalmente no Paraná, no Mato Grosso do Sul, Acre e Roraima. Vocês sabem que o tráfico de drogas, contrabando, descaminho e outros crimes aqui, eles movimentam grandes cifras em regiões de
fronteira. E aqui temos as principais trazidas pelo Plano Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias. Nós temos 5 linhas mestras, já falei para vocês, 5 linhas mestras que vão fazer o quê? Que vão... esse documento ele é trazido como um documento essencial, um documento muito importante para que estratégias sejam feitas pelo poder público, né? Para sistematizar, padronizar as ações voltadas para o ambiente criminal e para o ambiente penitenciário. Então temos esse primeiro quadro, ok? Falando sobre a prevenção. Então o primeiro das linhas mestras, das diretrizes, nós temos lá a prevenção. Nós temos no texto da própria Constituição Federal de 1988 o dever de proteção. Nós temos lá que é dever do Estado, lá no artigo 144 da Constituição Federal, é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, a segurança pública, né, para a defesa da vida, da integridade física, da incolumidade, do patrimônio das pessoas. Mas a gente deve saber aqui, no nosso Plano Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias, vou chamá-lo agora de PNPCP, nós temos que esse dever de proteção não é exclusivo do Estado. Devemos ter proteção também entre pessoas físicas e também esse dever também sendo realizado pelas pessoas jurídicas para o bem do todo. Nós temos aqui que os municípios, apesar de eles não estarem no artigo 144 da Constituição Federal, nós temos os municípios também participando aqui no PNPCP de forma muito interessante na proteção das pessoas, né? Inclusive tendo sucesso em alguns municípios lá do estado de São Paulo, né? De forma positiva a atuação da Guarda Municipal nos municípios, perfeito? Lá nós temos aqui, né, que existe uma grande sensação de segurança, isso é a nossa realidade, né? E temos o nosso país como um líder no número de homicídios. Você sabe lá, o crime de homicídio, o artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Só que temos uma informação bastante interessante aqui no nosso PNPCP, que esses homicídios, eles temos aqui no conceito, são excluídas mortes acidentais, tentativas de homicídio e homicídios culposos. Mas são incluídos o quê? Mortes causadas por agentes, eu esqueci de colocar aqui, agentes públicos. Deixa eu acrescentar aqui, temos um pouquinho de espaço, mas dá para colocar aqui, agentes públicos. E também temos nesse conceito aqui, também trazidos os crimes de latrocínio. Perfeito aí, ó? Tranquilo? Veja aí, agentes públicos e também latrocínios. Ok, nós temos o seguinte, que um objetivo no Plano Nacional de Políticas Criminais Penitenciárias, PNPCP, né? Nós temos o seguinte, acabar com esse poderio econômico dessas organizações criminosas. Deixa eu tirar aqui. Poderio econômico das organizações criminosas que movimentam cerca de 3 vezes o PIB brasileiro. Olha só que interessante. Então, temos as organizações criminosas com um grande poder econômico e cabe ao Estado, além de efetuar as prisões com um alvo primário, para falar a verdade, lá como temos no PNPCP, nós temos aqui acabar com esse poderio econômico. Que essas organizações criminosas, vocês sabem, que atuam principalmente nos crimes de roubo, tráfico de drogas e nos crimes de homicídio. Vocês veem isso todos os dias. E em relação ao tráfico de drogas previsto lá na Lei 11.343 de 2006, é isso mesmo,
Lei de drogas, muito importante para você que está estudando para concursos policiais. Nós temos o seguinte, que aqui no plano nacional nós temos que é necessário prender melhor. Por quê? Nós sabemos que na maioria dos casos, se não me falar a memória, mais de 90% das prisões, elas são prisões de pessoas não muito importantes nas organizações criminosas. Não prendemos os grandes traficantes. E a maioria das prisões que acontecem aqui são prisões em flagrante de pessoas que estão portando pequena quantidade de drogas, perfeito? Nós, em relação ao homicídio, nós temos uma informação importante, e aí lá no PN-PCP é feito um comparativo entre o Brasil e os Estados Unidos. Nós temos aqui duas formas muito interessantes de investigação, né, para falar a verdade, ou de prevenção também de determinados crimes, ou investigação, porque tudo está conectado, para falar a verdade, né? Nós temos aqui a utilização do exame de DNA, né, o exame de perfil genético, que vocês sabem que essa proposta aí do PN-PCP, ela foi feita antes da do pacote anticrime, Lei 13.964 de 2019. Portanto, ele traz algumas propostas que devem ser feitas, mas na verdade a gente já está estudando que elas já foram feitas. Então o Plano Nacional está, de certa forma, desatualizado porque ele foi feito um pouquinho antes, certo? Mas isso não é muito relevante para nós aqui no nosso estudo. Então nós temos aqui exame de DNA, exame de perfil genético, muito interessante. Leiam o artigo 9º da Lei de Execução Penal, que foi introduzido há pouco tempo. E nós temos também aqui o backlog, né, de vestígios dos crimes, né? E é interessante, os Estados Unidos usam bastante isso aí, ou seja, eles guardaram, coletaram, fizeram ali um banco de dados relacionados a vestígios de determinados crimes, para que, posteriormente, quando houver uma tecnologia específica para investigar, eles pegam aqueles dados e utilizam. Por isso que nós estamos vendo várias investigações dos Estados Unidos, por exemplo, e outros países, de crimes muito anteriores, perfeito? Backlog de vestígios. Muito interessante a arma contra o crime. Ok? Copia. Nós temos, em relação à prevenção, temos a segunda linha mestra, nós temos o seguinte, que, infelizmente, a repressão ela tem um papel de protagonista nas políticas de segurança. Na verdade, deveríamos ter prevenção, mas temos, na realidade, nós temos a protagonista repressão. Falando de forma clara, né? Prevenção deveria ser a nossa protagonista, mas na verdade nós temos repressão. Bom, nós temos uma baixa taxa de elucidação dos crimes, que no geral não temos, ela é desconhecida no geral, mas nos estados em que ela é computada, nós temos a média aqui entre 10 a 20% da elucidação dos crimes. Nós temos que esse tripé, Polícia Judiciária, Ministério Público e Poder Judiciário, ele fala esse termo aqui, ó, é pífia a relação entre esses três atores aqui. É pífia. E quando existem as forças-tarefa, nós temos resultados positivos. Então, quando temos a relação desses três atores, nós temos resultados positivos. Temos como exemplo a Operação Lava Jato. Temos ainda, para auxiliar os órgãos públicos na persecução crimes, nós temos o seguinte, ó, a colaboração premiada ou delação premiada, em que autores do crime, partícipes do crime, eles fornecem informações às autoridades públicas, e essas informações elas serão que devem ser relevantes, elas ajudam e muito os órgãos públicos na persecução criminal. Nós temos aqui que um foco
né, na macrodelinquência, né, várias vezes algumas informações elas são repetidas. Nós temos aqui a criminalidade violenta, as organizações criminosas e os crimes de corrupção. Veja aí, macrodelinquência. Nós temos que há necessidade de quê? De capacitação dos policiais, do Ministério Público, do Poder Judiciário, tendo como 5 eixos principais, ele fala lá, a macrocriminalidade endógena, o crime organizado, narcotráfico, a criminalidade violenta, corrupção policial e o desenvolvimento institucional. Desenvolvimento institucional. E nessa repressão deverão ser utilizados alguns institutos, como, por exemplo, nós temos lá a ação controlada, colaboração premiada, agente infiltrado, investigações financeiras, fiscais. Nós temos aqui alguns institutos, né? Muito interessante isso. Interceptação telefônica também prevista na Lei 9296. Nós temos aqui técnicas, né? As técnicas quebra de sigilo ambiental, quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo das comunicações. Enfim, nós temos essas técnicas aqui que são apresentadas, para falar a verdade, todas com a letra Q, aqui, segundo o nosso plano nacional, certo? Todas elas são apresentadas com a letra Q. Ele pode fazer alguma diferençazinha na questão, né, em relação a institutos e diferente de técnica, né, fazer essa diferençazinha. Todas as técnicas citadas são citadas com a letra Q. Quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo bancário, quebra das comunicações, quebra de sigilo ambiental. Perfeito? Então nós temos aqui informações importantes sobre a repressão. Copia. Nós temos em relação aos processos e ao julgamento, nós temos lá uma passagem que fala o seguinte, que nós temos a impressão que no cenário brasileiro temos uma ação penal sem fim. E, para tanto, nós temos aqui um tópico importantíssimo a respeito disso, né? Para sanar esse problema aí da ação penal sem fim, nós temos duas propostas muito interessantes. Nós temos aqui, ó, as soluções negociadas e acredito que serão objeto de um questionamento. Nós temos o seguinte, número 1, nós temos o acordo de não persecução. Lembre-se de que o seguinte, que essas soluções negociadas elas são importantes, por quê? Porque não há desgaste dos órgãos públicos, não há gastos públicos desnecessários com o processo e também não há desgaste daquele indivíduo que está sendo investigado ou processado, certo? Então, o primeiro acordo de não persecução, ou a primeira solução negociada, nós temos que deverá ser promovido pelo Ministério Público para crimes com pena máxima inferior a 4 anos, desde que esses crimes não tenham violência ou grave ameaça. Nesse instituto de acordo de não persecução, nós temos aqui, ó, necessidade de confissão, desde que não seja possível a transação penal. Depois verifique o que é transação penal, ok? Nós temos o seguinte, ó, reincidentes habituais, indivíduos que já tenham sido beneficiados anteriormente no prazo de 5 anos, não poderão ter direito a esse acordo de não persecução. Esses indivíduos beneficiados no prazo de 5 anos, né, nós temos aí, mesmo que eles tenham sido beneficiados com um acordo, com a transação penal ou com a suspensão condicional do processo. Então eles não poderão gozar desses benefícios, beleza? Desse benefício. E se ao final nós tivermos esse acordo aqui, nós temos a extinção da punibilidade. Olha aqui que legal, muito interessante. A segunda solução negociada, nós temos aqui o acordo penal. Ele deve ser efetuado após denúncia ou queixa, né, até a fase de produção de provas. Nós temos que pode, através do requerimento da acusação e
da defesa, em comum acordo, em um ajuste, né, nós temos aqui que pode ser aplicada imediatamente a pena, perfeito? Nós temos que a possibilidade aqui de, nesse caso, haver o quê? A alteração do regime, pode haver substituição da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos e pode haver a redução de metade da pena. Então, muito interessantes esses dois institutos relacionados aí ao tópico processos julgamento. Copia! Nós temos aqui em relação à execução, nós temos informações importantes. Nós temos que é necessário ser feito um censo penitenciário para sabermos a realidade do nosso sistema penitenciário. Nesse censo penitenciário, seria interessante também já fazermos o quê? Os dados biométricos, cadastro de dados biométricos dos presos e também, como já falamos anteriormente aqui, exame de DNA nas situações em que ele é necessário. Sabemos que muitas das rebeliões que acontecem em motins de presos estão relacionadas aqui à falha dos órgãos públicos, né? Seja lá do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Poder Judiciário, que através de omissões, através de atrasos, atrapalham a vida dos presos, né? Nós sabemos que o Estado brasileiro, ele é amparado pelo princípio da legalidade, ele deve agir conforme a legalidade. E sabemos que, em alguns casos, não acontece dessa forma. Nós temos os sistemas penitenciários, estudem sobre eles, né? Fala lá sobre o sistema da Solitary System, sistema alburniano, né? Sistema, para falar a verdade, sistema de isolamento celular, sistema pensilvânico, Solitary System, aí temos o sistema alburniano e temos o sistema inglês, irlandês, que é o que é adotado hoje em dia, assim, parecido, para falar a verdade, né? Com essa possibilidade de trabalhar, né, com essa possibilidade de remissão da pena, sistema progressivo, perfeito? Nós temos aqui desse lado, né, uma proposição lá, uma proposta, nós temos aqui o fim do regime semiaberto. Então, a proposta seria, porque existem, nós devemos saber que existe essa proposta aí em virtude de quê? De termos poucos estabelecimentos dos regimes abertos, né? Para falar a verdade, temos poucos estabelecimentos no geral, né? Nós sabemos que existe um déficit de vagas no sistema penitenciário, né? A ocupação hoje de 197% das vagas, né? Para falar a verdade, existe uma superlotação, né? E essa proposta aqui, ficaríamos então com o sistema aberto e com o sistema fechado. O sistema aberto, ele será executado preferencialmente utilizando da tecnologia do quê? Do monitoramento eletrônico. E o sistema fechado? Vou colocar na tela para vocês. Em relação ao regime fechado, eu falei que seria excluído o regime semiaberto, então teríamos o quê? O regime aberto e o regime fechado. Beleza. Em relação ao regime fechado, ele pode ser cumprido em 3 tipos de estabelecimento. O estabelecimento de segurança máxima, o estabelecimento de segurança média e o estabelecimento de segurança mínima. Beleza. Nós temos em relação à segurança máxima, nós temos o seguinte, ó, por aqueles que cometeram crimes violentos e graves, organização criminosa e também aqueles sujeitos ao RDD. Isso são palavras do plano, certo? Nós temos aqui também, né, vamos falar sobre líderes de organizações criminosas armadas ou que tenham a utilização de armas. Em relação a regime fechado em estabelecimentos de segurança média, nós temos aqueles que cometeram crimes violentos e crimes graves. Aí você fala, poxa, mas qual a diferença desse aqui, ó? Crimes violentos e graves, crimes violentos e graves. É que aqui existe uma recomendação para que ele fique nesse estabelecimento.
e não vá para esse outro estabelecimento, ok? Recomendação. Nós temos aqui regime fechado, segurança mínima, aqueles que não cometeram crimes com violência e que não exista a recomendação para maior vigilância. Então eles ficarão nesses estabelecimentos de segurança mínima. Estarão sujeitos ao regime fechado quem? Aqueles reincidentes, aqueles que agirem com habitualidade, reiteração, profissionalismo, né? Nós temos aqueles que cometerem, aí leiam lá, artigo 312 e 317, caput e parágrafo 1º, né, que aqui, se não falar agora, é peculato e corrupção passiva, né, caput e parágrafo 1º, leiam esses aqui, esses trechos do Código Penal, e temos o artigo 333, caput e parágrafo 1º. Se não me falha a memória, que é um crime de corrupção ativa. Mas leiam lá, verifiquem isso aqui. Nós temos também aqueles que cometerem um crime 157, que é um crime de roubo, mas temos a especificidade aqui, ó, no parágrafo 2º-A e no parágrafo 3º, inciso 1. Né? Nós temos aí essas informações aqui do 157. Então, todos eles estarão sujeitos ao regime fechado. Lembrando que, no caso de indivíduos que agem com habitualidade, nós temos aqui, exceto se houver o quê? Se for insignificante se forem insignificantes aqueles crimes. E temos aqui, naqueles do Código Penal, se for de pequeno valor a coisa apropriada. Eu acredito que seja peculato e corrupção passiva com valor do bem, da apropriação, um valor baixo. Perfeito? Então temos essas informações aqui. Anotem aí. Eu vou trazer mais uma informação que eu copiei, para falar a verdade, eu esqueci de anotar. Ele fala o seguinte, ó: o condenado por integrar organização criminosa ou por crime praticado através de organização ou associação criminosa não poderá progredir de regime de cumprimento de pena. Ou, segundo, obter livramento condicional ou outros benefícios prisionais se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. Isso está previsto hoje na Lei 7.210, a Lei de Execução Penal, né? Então, é muito interessante essa passagem aqui. É um indivíduo que, ou por organização criminosa, ou praticado através de organização ou associação criminosa, não poderá regredir, não poderá obter livramento condicional ou outros benefícios se o vínculo dele estiver mantido com a organização criminosa, né? Ou com a associação. Perfeito? Então, copie o quadro. E nós finalizaremos agora com informações sobre o egresso. Poucas informações. Nós temos por último, nós temos por último informações sobre o egresso que está previsto lá o egresso são aquelas pessoas que estão previstas lá no artigo 26 da Lei de Execução Penal. Nós temos aqui a necessidade de políticas voltadas para esse egresso, ações voltadas para esses egressos, né, para reintegrá-los à sociedade. É um termo que é hoje mais utilizado pela doutrina moderna é a reintegração social e não ressocialização, certo? Nós temos aqui, né, que deve haver um fortalecimento, deve haver um desejo, para falar a verdade, de quê? Do próprio egresso, do Estado e da sociedade. Do Estado através de políticas e da sociedade através da recepção daquele indivíduo, né, de receber aquele indivíduo que está retornando à sociedade. Nós temos aqui também o fortalecimento das travas morais ou bússolas morais, que são a família, que são o estudo, e também aqui a religião. O fortalecimento dessas travas morais para fazer com que o indivíduo não tenha reincidência nem ações criminosas, né? Nós temos aqui a inclusão de dados, nos bancos de dados, um levantamento nacional de informações penitenciárias, né? Para quê? Para que sejam incluídos dados sobre os egressos e, a partir da inclusão desses dados dos egressos,
nós possamos o quê? Efetuar e executar o quê? Ações voltadas para eles, para reintegrá-los socialmente, ok? Então nós temos aí esse resumão, né? Nós temos também, além de, eu não falei sobre políticas de desencarceramento, né? Nós sabemos que existe um grande número de mandados de prisão a cumprir e nós temos um déficit de vagas no sistema penitenciário e por isso nós devemos fazer o quê? Nós devemos ter políticas de desencarceramento. Não estou falando se elas são certas, se elas são erradas. Estou falando que está contido no nosso plano nacional. Então é isso, pessoal. Copie aí o quadro. Copie o quadro. É com essas informações aí que nós ficamos por aqui com o nosso vídeo sobre o Plano Nacional. Corrijam aquela informação sobre as linhas mestras, é só aquilo que há necessidade de correção, então no mais, tudo igual, tudo tranquilo, entendeu? Então corrijam, por favor, né? Peço mil desculpas pelo erro que foi ocasionado lá, né? que foi aqui passado para vocês, mas em tempo hábil, graças a Deus, consegui corrigir essa informação. E se vocês estão gostando do nosso vídeo, dos nossos vídeos, curtam, comentem, compartilhem. Falo que a participação de vocês é essencial para que nós possamos ter sucesso. Existir esse feedback, opa, errou a questão aí, enfim. E lá no nossa apostila, que vocês sabem que está sendo postada, que foi postada já na plataforma, nós temos uma informação sobre essas linhas mestras e possivelmente nós tenhamos o quê? Um gabarito trocado, tá? Então, só fazer a correção. Posteriormente eu vou gravar vídeos a respeito dos comentários, então falarei posteriormente de forma repetida sobre isso. Mas lá o gabarito vai ser trocado. Se está certo, vai colocar errado. Se está errado, coloquem certo. Ok? Então, muito obrigado pela participação de todos vocês.